começar, Rodrigo. Doutor Paulo, seja bem-vindo à nossa audiência. Meu nome é Mauro, sou o juiz que está cuidando deste caso. Vou lhe fazer algumas breves perguntas, depois, na sequência, vou passar a palavra para os advogados que nos acompanham. O processo em questão é uma ação de indenização por danos morais e materiais, movida pelo seu Enio em face do senhor Valdir Neves Barbosa. O senhor conhece essas pessoas ou alguma delas, doutor Paulo? Boa tarde, excelência. Conheço sim, ambos. Perfeito. O senhor tem alguma relação de parentesco, amizade íntima, inimizade com alguma delas, algum interesse específico neste processo? Não, excelência, nenhuma. Nenhum, tá certo. Em razão das suas respostas, sou obrigado a tomar o seu compromisso, apesar de saber que o senhor já as conhece de cor, mas vou fazê-lo até para registro. O compromisso de dizer a verdade, obviamente, sobre o que souber e lhe for perguntado, advertindo de que comete o crime de falso testemunho, caso faça uma afirmação falsa, cale ou negue a verdade. O senhor compreende bem essa advertência, doutor? Perfeitamente, excelência. Perfeito. Vamos prosseguir, então, doutor. Nós temos aqui, então, este pedido de indenização de danos materiais e morais. Basicamente, a situação envolvendo o senhor Enio e o senhor Valdir Neves. O senhor Enio afirma que era a secretário-geral do Ministério Público de Contas e acabou sendo vítima de um assédio moral e uma coação por parte do réu. Afirma que entrou com um processo, uma indenização em face do senhor Valdir Neves e também em face do Estado de Mato Grosso do Sul, já que os fatos guardavam relação com a atividade profissional do réu, enquanto conselheiro do Tribunal de Contas. Mas ele segue narrando que depois de ele ingressar com este anterior processo judicial, ele acabou sendo instado pelo escritório onde ele trabalhava, Abdala Jalad, para desistir deste processo, para acabar abrindo mão desta pretensão no interesse do senhor Valdir Neves, e como ele assim não o fez, ele acabou, inclusive, rompendo esse vínculo que ele tinha com esse escritório de advocacia. Afirmou que sofreu algumas ofensas, humilhações por parte do réu em relação a terceiros e que não estava conseguindo mais exercer a advocacia de forma regular em razão desses fatos imputados ao senhor Valdir Neves. E por conta disso, então, ele está movendo esta demanda de indenização. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é se o senhor tem algum conhecimento a respeito dessa situação do autor como secretário-geral lá do Ministério Público de Contas. Sabia que ele exercia essa atividade lá? Excelência, eu presidi um inquérito que tratava sobre as questões ligadas, num primeiro momento, à terceirização ilícita no tribunal. Essa questão me levou a diligenciar até o tribunal para tomar alguns depoimentos na época. E ao chegar lá, eu acabei ampliando o objeto da investigação logo de plano, porque eu fui recebido por algumas pessoas no início, ali na entrada, e que se apresentaram como estagiários de direito, e fui verificar que realmente havia uma disfunção, então ampliou-se para essa situação. E tomei alguns depoimentos de alguns profissionais, inclusive auditores de controle externo, e um desses profissionais depois me buscou, me procurou, eu não me recordo agora o nome, se é Cláudio, eu não me recordo o nome do auditor em especial, que reportou até mim a questão de assédio moral depois que por ter prestado depoimento para mim naquela oportunidade, e mais uma vez esse inquérito teve o seu objeto ampliado. Das questões envolvidas com relação à terceirização, só para tentar historiar, perfeito, ela foi resolvida com cerca de mais de 100 auditores de controle externos foram admitidos em concurso regular, o que resolveu aquela questão, pelo menos naquele momento histórico. Com relação aos estágios, também foi resolvida, pelo menos nos reportaram documentos, etc., que o desvirtuamento do estágio foi resolvido. Mas a questão do assédio, ela se mostrou mais desafiadora. Nós precisamos, durante algum tempo, ficar acompanhando. Houve uma sugestão de reformulação do Conselho de Ética do Tribunal, eu não me recordo o nome que se dá, mas, enfim, da instância revisora dessas questões de ordem moral e de assédio no Tribunal, com a participação de algum representante dos servidores. E nesse esforço eu recebi, digamos assim, e solicitei, recebi
o apoio do senhor Enio. Ele foi uma fonte de informações importante e ele reportou outras informações, além das questões ligadas a assédio, o que me levou a comunicar que eram questões ligadas à área criminal, outras, improbidade, etc., que escapavam, na minha avaliação, da nossa atribuição lá no MPT. Então, lá nós fizemos os encaminhamentos, o que importava para o assédio, eu aproveitei, e depois me chegaram as informações de que ele próprio estaria sendo vítima de assédio também, a exemplo do que já tinha acontecido com outro auditor que havia colaborado conosco. Então, naquele momento, e posteriormente, as questões pontuais foram se resolvendo. Eu arquivei esse inquérito, mas, enfim, a questão do assédio realmente foi a que mais trabalho deu. E eu não tive, a partir dali, nesse ponto em especial, contato com o senhor Enio. Agora, o senhor reportou aqui, contextualizou a ação, mencionando a relação do senhor Enio com o senhor Jalad. O senhor Jalad, que eu tive agora o prazer de revê-lo aqui, não é? Ele é ex-desembargador do Tribunal do Trabalho. Não é? E ele, pouco antes de aposentar, nós tivemos uma situação ligada às questões profissionais. Não é? Eu precisei representar o senhor Jalad administrativa e criminalmente. Né? O que não desfaz a nossa possibilidade de convivência normal, como temos aqui. Mas, naquela oportunidade, isso foi uma semana da aposentadoria do desembargador, ele aposentou e passou a advogar indevidamente dentro daquela janela constitucional de 3 anos, o que me levou também a fazer uma nova representação agora também no CNJ e que redundou, inclusive, com a norma na OAB, que os casos paradigmas foram esses, um outro de Goiás, que estende aos advogados do escritório os impedimentos de atuação naqueles processos para os quais um determinado advogado que tenha sido oriundo ou da magistratura ou do Ministério Público esteja impedido de atuar naquela unidade judiciária por 3 anos, conforme reza a Constituição. Essa norma que estendeu essa vedação aos demais membros do escritório derivou desse enfrentamento que fizemos no CNJ. Foi uma determinação secundária do CNJ. E naquela oportunidade, essa providência que nós pleiteamos e foi deferida no CNJ alcançava, inclusive, o senhor Enio, a doutora Inês. Fazia parte porque do fazia parte do escritório. Agora, essas outras questões que o senhor mencionou, eu não tenho nenhum conhecimento com relação ao condicionamento dele permanecer ou não no escritório. Eu não tenho nenhum conhecimento a esse respeito. Perfeito. O senhor confirmou, então, que ele atuava junto ao Ministério Público de Contas. Nós temos aqui a prova, inclusive, documental de que ele pediu a exoneração dessa função que ele exercia lá, no ano de 2015. A minha pergunta é só se o senhor saberia, eventualmente, o motivo, em especial, se ele seria decorrente de alguma ameaça, alguma coação feita pelo senhor Valdir Neves. O senhor teve algum conhecimento a respeito dessa situação? Eu até peço perdão por ter me alongado bastante, mas a única informação que eu tenho é que ele me trouxe informações e, a partir dali, ele teria sido assediado no sentido de alienação, que é uma técnica, é um aspecto, digamos assim, corriqueiro em assédio moral, que é você alienar o cidadão em determinado trabalho. Não exonera, mas mantém, digamos assim, sem fazer nada, não é? Me parece que esse tipo de conduta chegou até nós. Agora, se o pedido de exoneração decorreu ou não, eu realmente não tenho como afirmar. Perfeito. Então, prosseguindo, então, o senhor também deixou claro que, pelo que o Ministério Público do Trabalho apurou, ele fazia parte deste escritório ali, tinha um vínculo com o escritório. Consta aqui, até por narrativa do próprio senhor Enio, que em outubro de 2018 ele acabou rompendo esse vínculo. O senhor já adiantou, mas só para deixar mais claro, gostaria de saber se o senhor tem conhecimento do motivo, se foi realmente algum pedido do senhor Valdir Neves, alguma exigência do senhor Valdir Neves, até como moeda de troca para alguma outra providência, alguma coisa nesse sentido, que levou o senhor Enio a deixar o escritório Jalad de Advocacia.
Eu desconheço esse nexo. Conhecimento. Não. Em relação ao senhor Enio, ele segue narrando que ele estaria com dificuldade para advogar regularmente, alguma coisa nesse sentido. Gostaria de perguntar se o senhor tem conhecimento, se ele está advogando, aonde, em que esfera, se eventualmente, em razão da sua atuação como procurador do trabalho, voltou a trabalhar com o senhor Enio recentemente, em lados opostos, obviamente, se o senhor sabe alguma coisa a respeito da atividade laboral dele na atualidade. Não tem, excelência, essa informação. Perfeito. Finalmente, doutor Paulo, ouviu alguma, diretamente ou às vezes indiretamente, alguma ameaça ou alguma ofensa que tenha sido proferida pelo senhor Waldir Neves em relação ao senhor Enio, diretamente a ele ou para outras pessoas, falando mal dele, por exemplo, alguma coisa assim? Excelência, não, eu não tenho essa informação em relação ao senhor Enio, mas o senhor Waldir Neves, ele não tem nenhum pudor em relação a ofender pessoas, não é? Ou instituições também. O Ministério Público do Trabalho foi ofendido em uma live, está no YouTube. Então, assim, eu não sei quanto à pessoa do senhor Enio, como aconteceu, mas a conduta, ela se extravasa em relação à pessoa dele. Mas para nós é importante, claro, o caso concreto, com certeza. O senhor Waldir Neves acabou agindo desta forma ilícita, ensejadora, eventualmente, de algum dano a ser reparado. Eu agradeço, doutora, as suas colocações e passo direto a palavra à parte autora, doutor Danilo, para perguntas, por gentileza. Obrigado, excelência. Doutor Paulo, é um prazer revê-lo, agradeço a sua presença aqui. O senhor é um ícone da moralidade no serviço público, tenha ciência disso. Só para complementar, viu, excelência, o senhor está fazendo as perguntas que está como que deixando as minhas perguntas aqui esvaídas, porque o senhor pergunta exatamente aquilo que tem necessidade. Imagine que é isso, doutor. E eu vou só complementar. Entre os anos 2012 e 2013, que foi que o senhor, o insigne procurador, esteve representando junto ao Conselho Nacional de Justiça em face de Jalad e escritórios, né? Naquela oportunidade, o doutor Enio se fazia presente como representante também do escritório ali. Sim, senhor. Muito obrigado. Era só para complementar, excelência. Muito bem. Em 2014 e 2015, obviamente que o procurador teve ciência da existência de assédio moral lá no Tribunal de Contas. E lá esteve. Nessa oportunidade, como o senhor bem disse, o doutor Enio se prontificou a auxiliar, mesmo porque ele fazia parte do MPC, ou Ministério Público de Contas, e, em nome da Justiça, foi colaborar com o senhor. O senhor sabe que, em razão disso daí, ele sofreu as coações. Por quê? Me permite? Claro. Sim, o senhor Enio esteve, como eu disse, prestando, colaborando, como aqui estamos, né? Sim. Colaborando com relação à investigação que eu conduzia no inquérito. Soube depois dessa notícia, mas pelo próprio senhor Enio, em outro momento. Agora, esse nexo de causalidade, claro, aí é fruto de uma construção que eu não tenho como, eu não presenciei, como testemunha eu não posso afirmar categoricamente. Entendi. Sim. Como procurador do MPT, e diante de sua longa experiência, o senhor entende que o fato do doutor Abdala nomear a sua filha no gabinete de Waldir Neves Barbosa, logo após a distribuição do processo contra o doutor Enio, o que fez contra ele, pode caracterizar coação contra o autor. Formal. Excelência, eu estou com a palavra, excelência, da mesma forma que naquela hora ele me cortou, me permite? Eu não estou falando para o senhor. Não, mas eu estou falando como você se reportou à excelência naquela oportunidade. Ele fez uma pergunta. Eu tenho que formular a pergunta que eu quero formular. Eu não estou falando não do que o senhor queira. queira. Então, procurador, voltando, o senhor não acha estranho o fato do doutor Enio ter sofrido coação por conta
de ter o doutor Abdala colocado a filha lá no gabinete do doutor presidente do Tribunal de Contas? Doutor Paulo, o senhor já disse que ele não sofreu coação, não poderia afirmar o nexo, mas o senhor vê alguma relação com a na sua... verdade... Já que o senhor esteve no tribunal, talvez o senhor possa nos esclarecer essa situação aí. Se... Isso, exatamente nesse sentido. Eu estive no tribunal, mas antes de estar no tribunal, essa, digamos assim, relação entre o Dr. Jalad e o Tribunal de Contas do Estado, ela já trazia, digamos assim, indícios de extrapolação, por assim dizer, um pouco antes. O que aconteceu? Por que nós ingressamos no CNJ? Né? E tivemos, digamos assim, num primeiro momento, e que levou à representação, inclusive, criminal, do então desembargador Jalad. Foi um pedido do governador do Estado, na época, para que uma liminar que foi concedida ao meu pedido e que determinou a interdição de um frigorífico no qual 9 trabalhadores caíram de calor de plataformas, 2 com risco de morte, 9 foram ao hospital. Eu consegui uma liminar para interditar a área quente desse frigorífico, que é o frigorífico JBS, bem conhecido todos nós, no caso lá de Naviraí. Passado 2 dias, a pedido do governador, para o então presidente em exercício, Abdala Jalad, me vem um pedido, uma determinação para que o juiz revogue a sua liminar, e o próprio juiz me disse, naquela oportunidade, que Jalad teria dito a ele que aquela decisão era uma vergonha para a Justiça do Trabalho. Foi ali que nós tivemos o primeiro embate. Mas o que aconteceu e por que ali que inicia assim, uma relação que talvez um tanto obscura com o tribunal? Essa nomeação da filha, É que aconteceu o seguinte, Excelência, que pouco tempo antes estava em discussão a figura da então esposa do Dr. Jalad para ocupar uma posição de conselheira do Tribunal de Contas. E quando a investigação, que inicialmente começou como uma advocacia administrativa, ao chegar na Polícia Federal, o delegado se convenceu que nós tínhamos ali um tráfico de influência. Por quê? Porque estaria configurada exatamente essa situação. Eu presto um favor para você, eu levanto retiro aquela liminar e eu, governador, te ajudo a colocar sua esposa no cargo de conselheira do Tribunal de Contas. Essa questão acabou não evoluindo, não aprofundando, por uma razão muito simples. A Polícia Federal acabou encaminhando, na véspera da prescrição, para o Ministério Público Federal, que viabilizou a persecução penal. Então, apenas assim, eu não tenho como, objetivamente, falar, até porque eu desconheço essa situação, não sabia que a filha do desembargador, do ex-desembargador Jalad, atuava como advogada no escritório, aliás, e que foi para o TCE. Essa informação eu não tenho. TCE. Do TCE, então eu não tenho como estabelecer. Eu resgatei só esse aspecto para contextualizar que apenas que essa relação do ex-desembargador e Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul não é nova e já era obscura há muito tempo. No caso concreto, especificamente, o senhor não teria condições de dar nenhuma opinião a respeito. Eu agradeço. Doutor Danilo, por gentileza. Eu gostaria, Excelência, de agradecer ao procurador. Foi claríssima a sua posição, procurador. E era exatamente isso. Em nome da justiça, a gente quer saber os fatos, o que ocorreu. Eu gostaria que a Excelência desse permissão ao autor para fazer uma pergunta ao procurador ou não? Doutor, é o senhor que está conduzindo a audiência por parte da defesa. Nós sabemos que ele é advogado, inclusive a inicial foi feita em causa própria, mas aqui ele estava, inclusive, nem acompanhou o início da audiência. Pode seguir o senhor, doutor? Pode? Então tá bom. Doutor Danilo, por gentileza, então. Tá. Veja bem, Excelência, eu particularmente estou convencido de todas as respostas do que o procurador fez. Eu, particularmente, para não dar continuidade à polêmica, Excelência, eu vou parar por aqui. Agradeço
exaustivamente os seus esclarecimentos, viu, procurador? Eu agradeço, doutor Danilo. Doutor André Borges, Sem alguma pergunta, pergunta? doutor Mauro, muito obrigado. Também agradeço, doutor André. Doutor Paulo, mais uma vez, meu agradecimento. Vou parar a gravação.